Olá, eu sou Maya Eigenmann. E eu sou Fernanda Lee. E este é o podcast Ai Mama. Mãe, eu não quero fazer a lição. Mãe, ela me bateu. Sai dessa tela, menino. Vai lá pra fora brincar. Se você também enfrenta desafios na hora de educar seus filhos, então esse podcast é para você. Ai Mama, como educar filhos saudáveis numa era digital. Antes de começarmos, que tal a gente se apresentar? Maia, quem é você? Que pergunta grande. Eu sou Maia, mãe de 2, pedagoga, certificada em disciplina positiva, inclusive pela Fernanda Lee, que está aqui comigo nesse episódio. Fiz o curso com ela. Palmas para ela. E eu trabalho ajudando outras mães também a terem acesso justamente à disciplina positiva, porque foi algo que transformou a minha jornada na maternidade. Eu tinha uma certeza quando eu tive os meus filhos. Eu sabia o que eu não queria fazer, mas eu não sabia o que eu queria fazer. E aí, quando eu encontrei a disciplina positiva, eu entendi que eu tinha encontrado o caminho certo para educar os meus filhos. Fernanda, e você? Quem é você? Quem sou eu? A gente não para de se desenvolver, né? Eu sou mestre em educação, sou lead trainer em disciplina positiva, trabalho junto com a doutora Jane Nielsen, a autora dos livros privilégio. da série. Essa mulher é incrível, é um anjo na terra. E eu tenho 2 filhos adolescentes. Então esse podcast aqui não podia ser o melhor tema, um nome mais apropriado para a gente poder ajudar os nossos filhos e nos ajudar também a navegar nessa era digital. Hoje vamos contar como nasceu o Ai Mama e vamos falar sobre um dos mitos da disciplina positiva. Encerraremos esse episódio com uma ferramenta da disciplina positiva para você se conectar ainda mais com si próprio e com os outros. A Mai e eu, um dia, a gente estava conversando como algumas coisas mudaram na educação dos filhos, né? A gente hoje tem muito mais acesso às informações, os adolescentes, até pré-adolescentes já têm celulares, têm computadores, têm iPad, e como isso atrapalha o desenvolvimento deles. E lembra, Mai, a gente também conversou que algumas coisas não mudaram, né? Os problemas de não querer fazer a lição, de adolescente mentir, de crianças pequenas terem aqueles ataques emocionais de se jogar no chão, isso sempre existiu, desde a época da minha avó, ou até antes, né? Então, esse podcast é para a gente falar sobre esses problemas. Alguns deles mudaram e alguns deles não. Mas como é que a gente educa filhos saudáveis na era digital quando a gente também está tentando navegar, gerenciar tantas telas e tantos compromissos na vida cotidiana? Nós, então, decidimos criar esse podcast usando justamente a internet. Nós estamos a muitos quilômetros de distância, não é, Fernanda? Mas um propósito. Até o mar no meio. Temos um oceano, só isso. Mas que sorte a nossa de termos essa tecnologia para usarmos a nosso favor e, quem sabe, a seu favor, que está nos ouvindo também. Eu acho que esse é o maior desafio. Nós, mães e pais e educadores, que somos imigrantes digitais, educando nativos digitais. Por isso que nós tivemos a ideia de criar um podcast e focar na diferença que existe hoje em dia, geracional mesmo, entre pais e filhos. Uma velocidade diferente, uma conversa diferente, preferências, costumes, está tudo diferente. Mas ainda assim nós conseguimos encontrar motivos de conexão. E eu sinto que a disciplina positiva, ela é atemporal. Ela consegue quebrar essa barreira da geração e nos conecta ainda mais com os nossos filhos, se estivermos abertos para isso. Atemporal e também cruza fronteiras. Ela atinge todas as culturas, do Brasil à China, passando pelo Egito. É incrível que é uma filosofia de vida que pode ser aplicada em qualquer relacionamento. Não é só entre pais e filhos, mas pode ser também para casais, no ambiente de trabalho. E é interessante que uma das dúvidas que surgem diante da disciplina positiva, e inclusive um mito que nós queremos discutir aqui hoje, é que a disciplina positiva é sinônimo de permissividade. Vamos conversar sobre isso?
Temos que conversar sobre isso. Esclarecimento é fundamental. Que se a disciplina positiva fosse permissiva, ela não seria nem disciplina e nem positiva. Sabia que disciplina vem da palavra do latim discipline ou discipulas, o que significa discípulo ou ensinar? Ou seja, quando a gente está ensinando as crianças, a gente está disciplinando. E como a gente disciplina é uma maneira positiva, sem castigo, sem recompensa. Existem várias outras ferramentas que podem nos ajudar a ensinar de maneira positiva. Isso não significa passar a mão na cabeça da criança ou aceitar e acatar tudo que elas estão fazendo. O que significa é a gente impor limites de uma maneira respeitosa e também ter um diálogo. Não é só o pai ou a mãe que mandam lá em cima e os filhos embaixo obedecem. É uma relação de respeito mútuo. Mas você falando assim parece até uma coisa mágica. Como assim que a gente consegue educar os filhos sem castigar? As pessoas às vezes olham até com esse olhar crítico, né? Que não tem um outro caminho para educar a não ser a imposição, a não ser o castigo. E graças a Deus que eu mesma encontrei a disciplina positiva no meu caminho, porque por algum tempo eu também achava que o jeito de educar os filhos era na imposição. Eu mando e você obedece. E na disciplina positiva, a gente entende que, primeiro, nós somos os discípulos, nós é que temos que aprender a nos relacionar com os nossos filhos, a respeitá-los. Daí a gente consegue, então, encaminhar nossos filhos para uma relação mais digna, na qual eles aprendem a colaborar mais também, porque eles se sentem aceitos, eles se sentem pertencentes, eles se sentem amados através das nossas atitudes, da nossa presença, da nossa intenção. O nosso desejo também, através desse podcast, é justamente difundir esse conhecimento, essa filosofia de vida, porque foi tão bom para a gente que a gente não quer guardar isso só para a gente, mas não. A gente quer mais é que todos tenham acesso a isso. Todas as mães e pais que nos ouvem, Brasil afora ou mundo afora. Disciplina positiva não é uma fórmula que a gente fala, tá aqui o livro, vou ler, vou conseguir aplicar. É como se fosse uma habilidade nova que a gente está aprendendo. Por isso que ela é uma filosofia de vida. É através da prática, dos erros, que a gente vai aprendendo, ver as oportunidades de ensinar o que as crianças precisam para se tornarem membros da sociedade saudáveis e contribuintes. Então, imagina assim, Maia, que a disciplina positiva é como se fosse uma língua nova que você está aprendendo. Eu falo inglês e falo português. Mas quando eu estava aprendendo a falar inglês, foi difícil para mim. Não é a primeira vez que a professora chega e fala "The book is on the table". Eu, pronto, memorizei, aquilo faz parte do meu ser. A gente precisa entender o contexto, a gente precisa aprender quando aplicar, a gente precisa entender a forma gramatical e, para isso, a gente precisa de repetição e precisa de feedback. Então, quando a gente ensina a disciplina positiva, não é só que a gente está ensinando um princípio, a gente está construindo comunidade nisso também. Isso de você definir a disciplina positiva como um idioma faz tanto sentido para mim, porque eu sinto que é um treino diário mesmo, da gente se apropriar dessa nova linguagem mesmo. No começo, inclusive, eu lembro nitidamente, até porque eu estou há bem menos tempo que você, por exemplo, nesse caminho, que era quase uma coisa robótica. Eu falava as coisas para os meus filhos e eu senti que não era natural. Mas eu sabia que eu queria aquilo para mim. Então eu insisti, eu queria que aquilo se tornasse uma coisa natural, que fosse de dentro para fora mesmo. E conforme eu fui praticando e me entregando a esse processo, hoje em dia é bem, bem mais natural. Hoje em dia eu percebo um desafio com meu filho, já consigo pensar que eu tenho que interpretar aquele comportamento, e aí tem as ferramentas que vêm à mente. E aí, com o tempo, você nem lembra mais das ferramentas, porque você já age dentro da filosofia, porque ela está dentro de você. Você já está... Isso significa que você é perfeita, Maia? Ai, quem me dera, gente. No fundo, eu desejaria ser a mãe perfeita. Será que vocês também se sentem assim? Vocês que estão nos ouvindo também gostariam de ser mães perfeitas, pais perfeitos? Eu espero que não, porque não existe isso. Não é nem perfeição para a doutora Jane Nielsen, que hoje já tem 84 anos, tem 7 filhos, 22 netos, 13 bisnetos. E mesmo assim ela ainda erra, ela ainda volta para o começo, lembra dos princípios, faz de novo. Porque não é perfeição que a gente está buscando. A gente está buscando a gente se melhorar no processo de educar os nossos filhos. Eles são realmente presentes que chegaram na nossa casa.
nas nossas mãos, nos nossos braços. E quando a gente está na presença dos nossos filhos, o que eles fazem podem fazer a gente se encher de orgulho. Ai, o filho é meu, olha só, tá vendo? É ele, é meu, é meu. Mas também eles podem fazer coisas que deixam a gente de cabelo em pé e falar, meu Deus do céu, por que eu fui ter filho? Isso aqui é muito difícil. Então eles podem tirar da gente o nosso melhor e o nosso pior. E nisso, é nessas dificuldades, Maia, que estão os verdadeiros tesouros da disciplina positiva. É para a gente aproveitar através desses desafios, para a gente aprender e para a gente também ensinar. Então, educação parental é uma coisa séria, não é uma coisa de moda. E também não é uma coisa permissiva. Ah, então se eu não vou dar bronca para meu filho não fazer isso, o que eu vou fazer? Nada. Nada é permissividade. Tem aí 50 ferramentas para a gente poder aplicar, dependendo do nosso estilo, da nossa personalidade. Então, a gente não quer perfeição, a gente quer pais melhores e mais conscientes de poder melhorar e se melhorar através do processo de criação dos filhos. Uma coisa que às vezes é mal interpretada, falando em permissividade, é que tem a impressão de que para a criança entender alguma coisa, que para a criança aprender que ela errou, que ela fez algo errado, que ela não pode se comportar assim, a gente tem que gritar, ela tem que se sentir muito mal. E tem uma frase da doutora Jane Nelson que eu carrego assim, tatuada no meu coração. Eu sempre gosto de falar essa frase. De onde tiramos a absurda ideia que para fazer uma criança se comportar melhor, temos que fazê-la sentir-se pior. Eu acho que se tem uma frase para mim que define a disciplina positiva, é essa. Tudo que faz meu filho se sentir pior vai fazer com que ele se comporte pior. E tudo que gera conexão, pertencimento, que faz meu filho se sentir melhor, vai levar a um comportamento melhor. Sem dúvida nenhuma. Imagina vocês que estão nos escutando, quando alguém te faz se sentir mal, né? Às vezes a gente fala, puxa, muito obrigada por me sentir tão mal assim, porque isso me motivou a fazer melhor, né? As pessoas se sentem mal com aquilo, é como se estivessem roubando a sua dignidade, o seu direito de estar naquele lugar, no mundo, no espaço, né? Ninguém merece isso, muito menos uma criança que está desenvolvendo o seu senso de ser e estar no mundo. Então, permissividade não é respeitoso com crianças. E quando a gente fala no mundo digital que a gente vive hoje, lotado de informação, rodeado de tarefas para serem feitas agora, nesse minuto, o que a gente precisa é ajudar a desenvolver o pensamento crítico. E quando a gente é permissivo ou autoritário demais, a gente não está ajudando eles a pensarem por si só. O problema da permissividade é que a gente está fazendo de menos pelos nossos filhos. E quando a gente é autoritário, a gente faz demais, a gente fala demais, a gente cobra demais. E é importante a gente realmente encontrar esse meio termo, esse caminho do meio. E eu vou dar um exemplo. Digamos que um jovem adolescente fala que ia fazer uma coisa e não faz. Ele prometeu que ia fazer. Ser permissivo significa falar, tá bom, tudo bem. Mas seguindo o princípio da disciplina positiva, a gente tem que aplicar a consequência. Então a gente aplica a consequência, mas não é uma consequência de forma de cima para baixo. Agora eu vou te ensinar que é isso. Significa que a gente aplica a consequência seguindo os princípios da consequência respeitosa, que são relacionados ao problema, são respeitosos à maneira que a gente fala com o jovem, a maneira que a gente escuta o lado do jovem também. Ela também é razoável, não é nada, você vai ficar pro resto da vida, você vai ficar sem o seu telefone. Ou então vai ficar de castigo no quarto até o domingo. E aí você vai fazer o quê com o jovem dentro do quarto no domingo? Você vai levar comida para ele no quarto? Então, às vezes a gente fala umas coisas absurdas que a gente nem tem como seguir aquilo que a gente está falando. E tem mais um aspecto que é a consequência, quando possível, revelada com antecedência. Isso também é respeitoso. Mas isso é um tema para um outro podcast. Eu só queria salientar que quando um jovem, uma criança faz alguma coisa, a gente tem a obrigação tanto de fazer um acompanhamento, quanto aplicar as consequências de forma respeitosa. Em todos os episódios, nós vamos falar especificamente sobre uma das 52 ferramentas da disciplina positiva. Estou com elas aqui nas minhas mãos, em forma de baralho, e vou puxar, assim, a sorte ao vivo, para a gente escolher uma das ferramentas para a gente conversar aqui no nosso podcast. Você está pronta, Fernanda?
Prontíssima. Atenção! E para hoje temos decifre o código. Como assim? Decifrar código de quê? Do mau comportamento. Você sabia que todo mau comportamento é, na verdade, um pedido de ajuda? As crianças não dormem pensando, vou fazer um plano amanhã para fazer a vida da minha mãe, da minha professora, um inferno. Você tem certeza verdade, disso? Absoluta. Eles não ficam com aquela mente pequenininha maquiavélica, calculando como que eles vão nos deixar assim, bem nervosos. De maneira alguma. Aliás, o Dr. Rudolf Dreikurs, que é um dos precursores da disciplina positiva, já falava sobre isso. Ele é que conseguiu desvendar o código do mau comportamento. Então, a gente vê que quando uma pessoa está se comportando mal, seja uma criança ou um adulto, na verdade, ela está desencorajada. E o que ela precisa é encorajamento. Mas, em vez de encorajamento, o que a gente dá para ela? Mais punição. Ou então, dá uma recompensa. Ó, se você parar, você vai ganhar mais 15 minutos de joguinho, ou então vai ganhar mais um celular novo. E isso não está ajudando as crianças e os jovens a desenvolverem as habilidades que eles precisam para se autogerenciar, para olhar para si mesmo e ver, gente, como a minha atitude está prejudicando ou ajudando as pessoas à minha volta. Então, para desvendar o código, a gente precisa primeiro entender que o mau comportamento é um pedido de ajuda. E, às vezes, o mau comportamento de uma pessoa pode incitar em mim um mau comportamento também. Agora, a recuperação de quando a gente perde a paciência para o nosso estado de consciência é o mais importante. É a gente perceber, perdi a paciência. Deixa eu me conectar comigo mesmo, ver que esse comportamento é um pedido de ajuda. Que será? Que ajuda será que ele quer? Será que é atenção indevida? Será que é poder mal direcionado? Será que está tentando se vingar porque ele se sente magoado ou machucado com alguma coisa? Ou então, será que essa pessoa, essa criança, sente inadequação e assumiu que ela é inadequada? Então, quando a gente começa a perceber e mergulhar um pouquinho mais nos conceitos da disciplina positiva, a gente entende com mais profundidade, consegue ser mais pontual em como a gente vai responder a esse mau comportamento. E o crescimento está nisso. É como a gente responde ao invés de ser reativo. Deixa eu até compartilhar, então, um pouquinho de uma experiência pessoal. Eu sinto que esse foi um dos desafios maiores no meu início de caminhada na disciplina positiva. É como se o nosso cérebro estivesse com uma formatação de julgamento, de comportamento, e de repente você descobre a disciplina positiva, você percebe, opa, peraí, o mau comportamento é um pedido de ajuda, mas o seu cérebro ainda não captou essa mensagem, ainda não baixou completamente esse novo programa. E aí, às vezes, a gente acaba reagindo ainda por um tempo, mesmo a gente acreditando que o caminho certo não é esse, mas é um hábito novo que até nós pais precisamos desenvolver, de reinterpretar o comportamento da criança, de entender realmente que o que ela está fazendo é um pedido de ajuda, que ela não está sabendo se comportar de outra forma a não ser aquela. Então, para você que está nos ouvindo, que talvez esteja no começo também dessa caminhada na disciplina positiva, saiba ou não. Ou não. E a gente tem esse trabalho nosso mental também de reinterpretar, de mudar a forma que a gente olha para os nossos filhos na hora de um desafio, da gente trocar esses neurônios, forçar para um caminho novo de reinterpretação e de não julgamento. Então a gente deseja para vocês que vocês decifrem o código e olhem o mau comportamento como um pedido de ajuda. Uma criança mal comportada é uma criança desencorajada. E se você quiser aprender mais, no livro da Disciplina Positiva, na página 62 e 63, você pode encontrar essa tabela que te ajuda a guiar nessa jornada de autodescoberta e de apoio e encorajamento ao seu filho. Você pode adquirir esse livro no site filosofiapositiva.com.br. Então, o cupom de desconto é POSITIVA. Que tal a gente se conectar? Você me encontra no Instagram, no @mãelabarismo. E para falar com a Fernanda Ali, no Instagram ou no fanpage, @filosofiapositivaoficial.
Nós esperamos que esse episódio tenha oferecido ferramentas para você se conectar mais consigo e com os outros. Se você gostou, então compartilhe com outras famílias. Se você quiser escutar sobre um tema específico ou tem alguma dúvida, escreve pra gente no Insta. A Mama responde. E até o próximo episódio. Tchau, pessoal. Boa semana.